Boa tarde, pessoal. Agora sim, sejam muito bem-vindos. Nossa aula de número 3 do curso de Controle da Qualidade em Point of Care Testing, Construindo uma Cultura de Excelência. Hoje a aula vai ser ministrada pela Jéssica e pela Luísa. Ambas são gestoras no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento da Controlab. Tá? Eu vou passar a palavra para elas, para que elas possam se apresentar e dar início ao tema da aula, tá bom? Boa aula para todo mundo. Oi, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, você escuta bem, Jéssica? Lu, você quer se apresentar? Eu posso conduzir. Pode conduzir. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Quando estiverem visualizando, só me deem um sinal para eu ter certeza que vocês conseguem ver. Conseguem visualizar? Está aparecendo, Jéssica. Então, dando continuidade ao curso, gostaríamos primeiramente de agradecer o convite aos organizadores. Eu sou Jéssica, sou bióloga, especialista em diagnóstico in vitro, sou MBA em projetos e sou gestora da Controlab, junto com a Luísa Bottino, que é química e é membro do comitê de Pocket da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial e do IFCC. Então, dando continuidade, hoje a gente vai conversar um pouco, vai ser um bate-papo sobre definições, motivações do uso do Pocket, do aumento da demanda do uso desses dispositivos, a classificação, o desempenho, como eles se comportam nas ferramentas de controle de qualidade. A gente vai trazer alguns dados para a gente discutir, o panorama mundial, o que se fala, o que as sociedades recomendam, o que tem sido praticado pelo mundo, as ferramentas de controle de qualidade disponíveis para esses dispositivos e a conclusão. Então, dando início sobre a relevância desse dispositivo, a Sociedade Brasileira de Diabetes compartilhou um dado alarmante recentemente, onde cerca de 20 milhões de pessoas vivem com diabetes no Brasil. Isso corresponde a um pouquinho mais de 10% de toda a população brasileira. E diabetes é uma doença crônica que, se não controlada, pode levar a complicações gravíssimas. E nesse cenário, o uso de dispositivos point of care, como os glicosímetros, eles são fundamentais para o acompanhamento e para o monitoramento da glicemia ao longo dos dias, ao longo do tratamento desses pacientes, para o controle e para uma tomada de decisão imediata para controlar a doença. E a gente se pergunta, como a gente garante que esses dispositivos eles estão apresentando resultados confiáveis e fidedignos? Como a gente garante que, de fato, estão refletindo a condição clínica real desses pacientes? Recentemente, há 2 semanas, a gente acompanhou pelas mídias, acredito que todos tenham visto, sobre uma ocorrência de um medidor de glicose de um fornecedor, onde o próprio prestador de serviço de saúde, ele disse que atendeu um paciente que estava em crise, e ao medir a glicemia desse paciente, o aparelho ali liberou um resultado de 400 miligramas por decilitro. E aí ele diz que, ou seja, uma crise gravíssima e que a gente precisaria encaminhar para um outro estabelecimento, para a UPA. E aí depois eles refizeram o teste com outro aparelho que já deu cerca de 200, ou seja, uma conduta mais tranquila, norteou totalmente a decisão daquele profissional de saúde. E após teste, a Anvisa determinou a interdição cautelar desse medidor. Então a gente vê que, para triagem, para monitoramento, esses dispositivos eles têm sido utilizados, e como garantir que os resultados liberados por eles são confiáveis, estão corretos.
E apesar deles, alguns serem simples, outros dispositivos mais complexos, requer o controle de qualidade, pois no final, a ponta, né, são vidas, são pacientes. E esses dispositivos, boa parte apresentam os mesmos princípios, os mesmos métodos de um equipamento convencional. Por serem principalmente utilizados fora de um ambiente laboratorial, fora de uma estrutura já padronizada, apresenta nesses estabelecimentos uma alta rotatividade de pessoal, uma pequena rotina, e isso reforça a necessidade do monitoramento desses dispositivos, do controle desses dispositivos, que cada vez mais tem aumentado o uso e a demanda deles no mercado. E a gente pode justificar isso pelos avanços tecnológicos que os fabricantes, né, têm vivenciado, o aumento global de doenças crônicas, como a gente mencionou, só no Brasil, 20 milhões de pessoas, então o aumento de doenças crônicas, cardiovasculares, isso tem contribuído para o monitoramento com mais frequência dessas condições e a conscientização sobre a triagem e a sensibilização do diagnóstico precoce tem impulsionado a demanda no mercado por esses testes. Há uma projeção numa revista que a indústria global de pockets deve crescer de 57 bilhões em 2024 para 119 bilhões até 2032, apresentando uma taxa de crescimento média de um pouco mais de 9%. Ou seja, os fatores externos de mercado, a conscientização da população sobre o diagnóstico precoce, sobre triagem e monitoramento, também são fatores que, de fato, têm contribuído para esse aumento, para esse crescimento da indústria global desses dispositivos. Atualmente, maior parte desse mercado ele é liderado pelos glicosímetros, cerca de 53% são de glicosímetros, seguindo por doenças infecciosas, doenças cardiometabólicas e de gravidez, mas há uma previsão de que o segmento de testes de gravidez e de fertilidade apresentem um crescimento acelerado. Então, todo esse cenário associado às características do próprio dispositivo, na sua maioria são compactos, requer menor necessidade de infraestrutura, maior mobilidade, né, portabilidade desses dispositivos em hospitais, em laboratórios, em outros estabelecimentos, na sua maioria operação simples, requer um pequeno volume de amostra, o que contribui para menor erros na fase pré-analítica, por serem, na sua maioria, coletas capilares, e a rapidez nos resultados tem contribuído para estabelecer um ambiente descentralizado, com um padrão mais pós-diagnóstico, aumentando essa demanda mundial desses testes. E para a gente conversar um pouco sobre os cuidados e o monitoramento desses testes, a gente tem que entender o cenário de como ele é classificado. Hoje, existem diferentes tipos de point of care, até pela sua definição, né, que foi apresentado nas aulas anteriores, esses dispositivos eles podem ter diferentes tamanhos, diferentes portes e diferentes aplicabilidades. Então, a gente pode agrupá-los em dispositivos portáteis, cuja leitura é visual em tira, e a sua maioria vai estar atrelada aos métodos de imunocromatografia. Aí aqui no slide tem os exemplos de urinálise, testes respiratórios. Existem ainda aqueles que também são portáteis, né, facilita essa locomoção, essa mobilidade do aparelho, mas requer um cartucho e um leitor para obtenção desse resultado. O resultado ele já não é mais visual com alteração de cor ou surgimento de linha na tira. Requer um leitor para ler essa tira para emitir esse resultado. Na sua maioria, as metodologias são de imunofluorescência. E existem aqueles pockets de maior dimensão,
que a gente chama de pocket de bancada. Também são considerados pockets, mas aqui a gente já não tem a portabilidade, né, que é uma das características presentes por conta do tamanho, por conta do porte desses sistemas. Além dessas características de serem de leitura visual ou tendo um leitor para liberação automática desses dados, de ser tiro ou ser cartucho, existe uma outra característica que é importante a gente categorizar e classificar esses dispositivos quanto ao seu uso. O Pocket, ele pode ser de uso único, ou seja, é aquele produto para diagnóstico in vitro que é usado para um único paciente durante o procedimento e em seguida ele é descartado, não podendo ser usado novamente nenhum dos consumíveis relacionados àquele dispositivo. A tira é única por paciente, se tem um tampão relacionado à análise, o tampão é volume suficiente para um único teste, e logo após aquele teste também é descartado. Todos os consumíveis relacionados à fase analítica, à execução da análise daquele teste, é suficiente para um único paciente. Uma vez realizado esse teste, tudo é descartado. E também pode ser classificado como pocket de uso múltiplo. Aqui há uma reutilização dos consumíveis, o reativo, o substrato, uma solução tampão, algum reagente que é necessário para ser utilizado na análise, ele possui volume o suficiente para realizar múltiplos procedimentos. Ele não é individual, não é único por teste. Ele vai ser reaproveitado, utilizado em múltiplos procedimentos, em mais de uma testagem. Por exemplo, os sistemas de gasometria, existem alguns pockets de hematologia, aqui na figura a gente pode ver onde os reagentes serão utilizados para todos os testes que foram conduzidos ali. Embora eu mencionei, exista o aumento de demanda desses dispositivos e existem diferentes classificações e o uso para esses dispositivos, eles ofereçam diversas vantagens que têm contribuído com a adoção desses testes na rotina, existem alguns pontos que devem ser observados na validação, na caracterização e no monitoramento desses dispositivos, que é o alto custo das tecnologias, a infraestrutura de saúde deficiente, que compromete a conectividade e exige aí uma inserção manual de dados. Não são todos os dispositivos que permitem a integração, né, dos dados impactando na fase pós-analítica, mas a gente vai se ater principalmente à precisão limitada dos dispositivos. Nessa tabela, tem uma comparação entre algumas etapas que ocorrem nos processos de sistemas convencionais de automação e a comparação em relação ao Pocket. E essas diferenças, às vezes, embora sutis, podem impactar diretamente no resultado do paciente. Na automação de processo, nos sistemas de automação, os sistemas convencionais, todo o processo de análise, na sua maioria, eles são automatizados e controlados. Ocorre a pipetagem automática, a mistura dos reagentes com as amostras, tempo e leitura de incubação, tudo é controlado num único equipamento, num único ambiente. Já no Pocket, essas diferenças de manuseio de reagentes, se esse tampão vai ser reaproveitado ou não, essa descentralização do sistema amplificam as diferenças entre os resultados, entre os lotes. Da mesma forma que o armazenamento desses dispositivos, a quantidade, a frequência de troca de lote, tudo isso no Pocket se torna visivelmente, os desvios são mais perceptíveis. Da mesma forma, em relação
a condução dos testes pelos operadores. Quando você tem um sistema totalmente automação, a intervenção manual ela é mínima. Já no Pocket, requer muita intervenção do técnico na condução da análise. Então, qualquer erro pode potencializar o desvio dos resultados e impactar diretamente no laudo desse paciente. Por isso, apesar de ser mais simples em alguns momentos, uma tecnologia mais simples, dispositivos portáteis, ele tem maior intervenção manual, ele sofre pequenas alterações que se tornam mais perceptíveis os desvios e impacta diretamente nos resultados dos pacientes. Para ilustrar um pouco do que a gente está conversando, é um gráfico de desempenho do ensaio de glicose, é um dado comparativo de dezembro de 2020 a março de 2024. São dados que foram reportados no ensaio de proficiência por 734 participantes, que totalizou mais de 105 mil dados. Compilando esses dados, a gente conseguiu aqui montar um gráfico Blockplot, que é o diagrama de caixa, para ilustrar melhor a diferença da variação dos dados entre esses dispositivos. Para vocês entenderem um pouco o que está tracejado, a linha inferior corresponde ao mínimo, a amplitude dos dados, e o limite superior é o máximo. No centro, da linha inferior, a primeira, ao início da caixa, são 25% dos dados, a caixa compreende 50% dos dados, mais 25% até a linha superior, totalizando 100% dos dados, e o centro da distribuição é indicado pela linha da mediana, e o dado central, ali a bolinha, é a média no centro da caixa. Então, abaixo da média tem 50% dos dados, acima da média tem outros 50% dos dados. Essas bolinhas, num tom mais claro, correspondem aos valores outliers, são aqueles dados aberrantes, dados que se diferenciam drasticamente dos demais, então eles foram desconsiderados. E no eixo Y é o coeficiente de variação do menor para o maior. Aí, voltando agora ao gráfico, a gente observa que os dados de glicose no sistema Pocket tiveram uma variação de quase 15% durante esse período, de dezembro de 2020 a março de 2024. Enquanto os dados de automação, até considerando aqueles resultados aberrantes, os outliers, eles estão a 5% de variação. Então, há uma variação significativa desses dispositivos point of care, que não é observado com os dados de automação, que são dados mais robustos. Esse estudo foi feito também com outro provedor dos Estados Unidos, o CAP, com dados de 2018 a 2020, e também se observa essa variação, onde os dados de automação têm um CV médio metade do que é observado nos testes de point of care. Então, no Pocket, a gente tem o dobro da variação que é observada. E isso também foi evidenciado nos dados do Programa de Controle de Qualidade do provedor RFB, que foram apresentados no evento do ECALME. Esse provedor é da Áustria, e em 2024 ele também compartilhou esses dados, onde foi visualizado o mesmo comportamento. A gente tem uma variação maior nos dados do Pocket. Então, isso é um cenário que é visto em todo o mundo. Todos os dispositivos, a maior parte dos dispositivos Pocket vai ter uma variação acentuada. Isso é inerente ao dispositivo, à metodologia, à condução da análise, por ser mais manual, por ter uma manipulação, uma interferência manual na manipulação das tiras, armazenamentos, dos reativos, tudo isso contribui para uma maior variação dos dados. E qual a relevância disso? A gente precisa conhecer esse cenário. A gente precisa conhecer as características desses dispositivos para a tomada de decisão na rotina. Aqui, dados adicionais de um fabricante para dímero D. São dois níveis de controle, é o DDI 101
e o DDI 102, que é o nível 2. O valor de corte, né, o valor de referência, usualmente para dímero D, é de 600 nanogramas por mililitro. Então, nesse nível 1, como se fosse um paciente. Cada linha abaixo do gráfico corresponde a um lote desse fornecedor, um lote do dispositivo. Observem que, em preto, a gente tem as médias obtidas das dosagens. Dependendo do lote que for analisado esse material, eu tenho um resultado de 1031 ou um resultado de 344. Então, a mesma amostra, analisadas em lotes diferentes do fabricante do dispositivo de point of care, pode fornecer resultados significativamente diferentes entre eles. Considerando o valor de referência, né, que é de 600 nanogramas por mililitro, você pode ter em um lote um paciente que está liberado, não há uma conduta clínica. Oi? Alguma pergunta? Não, Jéssica, pode seguir, o microfone é aberto. Ah, tá ok. Você pode ter um mesmo resultado, um mesmo lote, dependendo do dispositivo que for utilizado, o médico pode ter uma conduta de liberar o paciente ou internar. E é um resultado significativamente diferente, o dobro, o triplo do que foi obtido no lote A, por exemplo. Então, com o mesmo material de controle, é possível observar concentrações dentro do valor de normalidade e valores aumentados, induzindo a conduta clínicas diferentes, da mesma forma que a gente viu anteriormente no exemplo do glicosímetro, que o profissional da saúde fez a análise, deu 400, teria que transferir, quando repetiu em outro dispositivo, esse resultado já deu 200, medicando ali mesmo no local. E lá é o exemplo de glicose, aqui é o exemplo de dímero D. Foi realizado esse mesmo estudo com amostras de pacientes para entender o comportamento e da mesma forma, nesse slide, a gente utilizou 4 lotes do fabricante diferente, tá nomeado aqui lote de 1 a 4, e para o paciente 4 e 5, há uma diferença entre os lotes. O mesmo paciente, o paciente 4, se ele faz a análise e o estabelecimento usando o lote 1, vai liberar o resultado dele dentro da faixa de normalidade. Se ele utiliza o lote 2, já seria uma outra conduta clínica. Da mesma forma, o paciente 5, se ele utiliza o lote 3 e 4, está dentro do valor de normalidade. Se utilizasse o lote 1 e 2, fica fora do valor de normalidade, dá uma diferença significativa entre concentrações. Recentemente, repetimos esses estudos com lotes recentes dos fornecedores. Aqui a gente tem o fornecedor A e B, e da mesma forma, a linha na vertical corresponde ao valor de referência de 600 nanogramas por mililitro, e a gente tem resultados dentro da faixa de normalidade até 600, mas dependendo do lote, você teria resultados fora dessa faixa. Isso sem considerar a variação dos dados, que entre eles, ainda cada lote apresenta uma média totalmente diferente entre si. Isso foi feito com 2 níveis de controle para o fornecedor A e para o fornecedor B, reforçando que não é um comportamento atrelado a um único fabricante, não é um comportamento atrelado a um único material de controle, a um único ensaio, a um único analito, né, o exame, mas que é algo que é observado em diferentes condições, o que sugere que está atrelado ao desempenho desses dispositivos, que quem os utiliza precisa mapear, precisa conhecer para saber quais as variações, quais os desvios estão presentes ali naquele dispositivo, para na rotina adotar as medidas de correções, de adequação desses dispositivos. Eu vou interromper a minha apresentação para dar continuidade nessa etapa. Foi? Tá vendo?
Oi. Bom, boa tarde. A gente está fazendo uma dinâmica aqui um pouco diferente do que normalmente é praticado nas aulas, né? A gente está dividindo a apresentação, mas espero que fique bem dinâmico. Bom, então, falando um pouquinho sobre o panorama mundial. O que a Jéssica apontou até agora, provavelmente vocês devem estar se perguntando. Bom, toda essa questão que ela colocou, né, sobre a classificação dos pockets, desempenho desses dispositivos, trazendo a realidade de que eles são mais simples e que fica mais evidente, né, mais significativa essa possível diferença de variação, né, entre lotes que é observado. Será que isso acontece só no Brasil? Né? Será que essa discussão toda a respeito dos point of care, ela só está no contexto do Brasil? Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho agora. Não. Né? Então, quando a gente foi estudar e entender o que lá fora as pessoas, os experts, né, da área, falam a respeito dos pockets, é muito, né, tá completamente na linha do que a gente trouxe até agora no contexto da aula, tá? Então, a gente tem acompanhado as discussões, e o que acontece existem diferentes guidelines, né, diferentes diretrizes em cada país. Então, isso muda, existe uma heterogeneidade. Tem alguns países que regulamentam os pockets através de legislações, de leis, outros através de normas de acreditação, e outros que têm como complemento diretrizes de sociedades científicas renomadas. Mas o que chama a atenção é que, independente se for lei, uma norma de acreditação ou uma diretriz, né, de uma sociedade, em todos os países do mundo tem a mesma opinião, que os point of care são tendência, sim, eles podem, né, estão sendo utilizados em contexto tanto laboratorial como fora de laboratório, mas que existem regulamentações, né, para o point of care. Então, existe essa tendência de mercado, ele tem, né, muitos benefícios associados, como a Jéssica colocou, né, em relação à triagem dos pacientes, facilita, né, torna-se mais rápida uma intervenção clínica, mas existe esse cuidado que precisa ter de padronizar, né, a qualidade desses dispositivos. Eles, né, tanto quanto os equipamentos convencionais, eles também possuem variações, né, e precisam ser monitorados. Então, aqui tem alguns exemplos de leis, né? Aqui tem a nova RDC da Anvisa, a 978, que foi publicada agora recentemente, em junho. Tem outras leis, né, da Austrália, por exemplo, algumas normas de acreditação bastante conhecidas, né? No meio é a ISO 15189, temos a norma PALC aqui no Brasil, e todas, né, falam essa mesma linha de pensamento. E a própria RDC, a 978 aqui no Brasil, ela vem muito também contextualizada e seguindo, né, esse norte que é colocado também em outros guidelines internacionais. Bom, a gente vem acompanhando a discussão do point of care, existem diferentes comitês, né, e a gente vem participando assiduamente, basicamente do comitê do point of care da SBPC, né, em que tem reuniões periódicas, e a gente vem acompanhando as discussões a nível nacional Brasil, assim como também a gente é membro do Comitê de Pocket da Sociedade de Federação Internacional de Química Clínica, que é a IFCC, tá? Então, por isso que a gente está bem atualizado com relação a essas discussões. Bom, ainda com relação ao panorama mundial, né, essa tendência de garantir altos padrões de segurança e de qualidade, quando a gente está falando de um dispositivo de point of care, a gente traz aqui também esse cuidado de, lá fora, né, tem instituições que realizam as avaliações de desempenho de point of care no pré-registro, né, quando o fabricante ele vai registrar aquele point of care, ele precisa fazer uma avaliação de desempenho, né, para demonstrar como que aquele desempenho se comporta para o órgão de regulamentação no país. Então, existe esse cuidado, né, esse aqui é o SCUP, que é um instituto, né, um estabelecimento na Noruega,
que realiza esse tipo de avaliação de desempenho e que vai analisar, né, diferentes variáveis como exatidão, precisão, interferência, né, nesses diferentes point of care testing. Existe essa ISO, que é a 15197, que ela também traz esse cuidado e essa atenção para os glicosímetros, né? Então, ela é uma ISO que é completamente utilizada pelo SCUP, por exemplo, que faz a avaliação, como, por exemplo, de um glicosímetro, e ele segue na íntegra o que foi colocado, o que está sendo colocado nessa ISO, para definir se um pocket, né, um glicosímetro, ele está apto em termos de desempenho ou não. Aqui no Brasil, a gente tem o Instituto Nacional, né, de Qualidade em Saúde, que é o INCQS, que faz parte da Fiocruz. Esse estabelecimento, ele também realiza essas análises de desempenho em dispositivos de point of care. Contudo, ele só está realizando na parte de doenças infecciosas, né, pockets ligados a doenças infecciosas. Como pré-mercado, para registrar esse tipo de point of care. Então, a gente precisa enraizar, né, que as legislações, né, a própria RDC 978, ela já traz ajustes e adaptações, tentando visar essa mais qualidade, mais segurança no uso do point of care, trazendo alternativas e que possibilitam até mesmo melhorar, né, e empoderar esse pré-mercado. Né, já comercializar apenas dispositivos pocket que a gente sabe que tem desempenho apto para garantir a segurança do paciente. Bom, aí, trazendo agora um pouco todas essas normas, né, essas normas de acreditação, essas legislações, tanto nacionais como internacionais, elas trazem todos os mesmos pontos de importância que esse estabelecimento, né, de saúde que realiza análises clínicas e que utiliza um point of care deve seguir da mesma forma como um estabelecimento, né, um laboratório que usa um sistema, um equipamento convencional. Então, todos esses pontos, normalmente, são os pontos em que a gente encontra na maioria das normas manuais de acreditação reconhecidas, tá? Tanto nacional quanto internacional. O estabelecimento, ele tem que ter uma governança, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter um protocolo de como que ele vai selecionar o tipo de pocket que ele vai utilizar no seu estabelecimento. Ele tem que, né, ser capaz de fazer validações e verificações analíticas quando ele está implementando aquele pocket no seu estabelecimento. Então, ele precisa garantir, né, que aquele pocket, ele tem, né, ele faz, né, quando a gente implementa no estabelecimento, ele garante que as mesmas características do fabricante estão sendo repetidas ali no estabelecimento dele, que foi a aula anterior que vocês assistiram, foi dada pelo Dr. Márcio. Tem que ter uma gestão de controle de qualidade, né, tem que ter treinamento, competência dos operadores, a parte toda de gerenciamento de estrutura, da informação, gerenciamento dos processos operacionais. Quando a gente fala processos operacionais, inclui aqui todas as fases, né, dos processos do laboratório, como a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. E tem que ter a garantia e segurança de análise de risco, tá? Bom, aí, com relação aos processos operacionais, né, que é um dos tópicos que vem sendo colocados por esses guidelines, a gente tem aqui as 3 fases principais de um processo, né, de um estabelecimento que faz uma análise clínica. A parte pré-analítica, então, é muito importante se atentar para a identificação correta da amostra e do paciente. Tem que ter critérios definidos, né, de rejeição das amostras, quando a amostra não está apta para ser utilizada para fazer análise. A amostra precisa ser suficiente, né, com relação ao volume. E o operador precisa ser treinado e capacitado para realizar aquela análise. Isso tudo são fatores que acabam impactando no pré-analítico. Na parte analítica, a gente tem
a parte das manutenções, né, preventivas e corretivas. Isso tudo tem que ter protocolos definidos de periodicidade de realização e quando realizar. Temperatura de uso dos reagentes, que precisa ser mantida, né, conforme estabelecido pelo fabricante. Solução das falhas, né, quando você tem uma falha no controle de qualidade, como fazer, como investigar. Então, isso tudo precisa ter instruções de trabalho definidas. E aqui dentro do analítico, a gente tem o controle de qualidade, que é basicamente o nosso enfoque da aula de hoje, e que a gente vai falar um pouco mais em detalhes a partir desse slide. E a parte do pós-analítico, né, que também faz parte dos processos operacionais, que tem que ter um registro dos resultados, o tempo de resposta do teste, né, que precisa ser acompanhado, a rastreabilidade desses dados e a comunicação desses resultados. Então, a gente vai se atentar agora à parte aqui dentro da fase analítica. Vamos falar um pouco sobre o controle de qualidade que deve ser feito por um estabelecimento que está usando um Point of Care Test, tá? Independente do tipo desse estabelecimento. Bom, então, quando a gente está falando de controle de qualidade, a gente está falando de ferramentas que vão auxiliar o monitoramento dessas análises. Mas, Luísa, para que monitorar? Né? Para que monitorar se eu já validei, se eu já verifiquei? Tudo bem, mas isso, né, foram ações realizadas quando você implementou aquele dispositivo no seu laboratório. Mas isso não quer dizer que, se ele passou pela validação, ele vai continuar por todo o tempo, né, realizando desempenhos satisfatórios. Não. Alguma coisa no meio do caminho pode acontecer e que pode começar a gerar falhas, né, viés nos resultados, tendências, erros aleatórios, a gente não sabe. Então, isso faz parte de uma medição. Qualquer medição analítica não consegue gerar exatamente o mesmo resultado ao longo do tempo, mesmo se colocada sobre ótimas condições de operação. Então, por isso que torna-se fundamental a gente monitorar continuamente, e para isso que servem as ferramentas de controle de qualidade. Elas é que vão garantir que essas falhas, que não tem como a gente zerar, né? Eu dizer que aquela minha medida, aquele meu resultado, ela tem falha 0, isso não existe, né? Mas eu tenho como dizer que aquele meu resultado tem um comportamento, uma falha mínima e que não tem impacto nenhum no meu paciente, né? Para o meu médico que está analisando aquele resultado. Bom, e aí quando a gente fala das ferramentas de controle de qualidade, basicamente tem duas principais, que é o controle interno, que está aqui com a sigla CI, tá, em azul, e o ensaio de proficiência, que está aqui em amarelo. O ensaio de proficiência, ele também é conhecido como controle de qualidade externo, e o CI é controle de qualidade interno. Qual é a diferença? O controle interno, basicamente, ele vai cuidar ali do dia a dia, ou seja, é a ferramenta que eu uso para dizer, né, para eu liberar ou não aquela minha rotina diária ali, e que eu dizendo que está tudo conforme e que eu posso realizar a análise daquele meu paciente, que a minha precisão, ela está num nível que não tem impacto clínico significativo. Como ela é uma ferramenta de uso mais frequente do que o ensaio de proficiência, eu tenho uma quantidade de informações, de dados maior. E isso, né, me faz com que essa ferramenta seja mais sensível para identificar se o meu resultado, se o meu processo, ele está preciso ou não. E com isso eu consigo identificar, né, se tem uma variação entre lotes, a estabilidade do meu reagente. Né, se eu tiver uma variação entre lotes muito significativa, com certeza isso vai impactar nos meus resultados e no meu monitoramento do controle interno, e isso vai gerar um alerta para mim. E o ensaio de proficiência? Já o ensaio de proficiência, ele mostra se você está ou não no caminho certo, né, frente a uma referência que você vai ter. Ele acontece de tempos em tempos, tá? Então, ele não é tão frequente como o controle interno. Então, precisa usar as duas ferramentas? Precisa, elas têm finalidades diferentes. Uma, eu estou vendo se o meu processo está preciso, ou seja,
em sucessivas medidas da mesma amostra, se esses resultados eles estão próximos um do outro ou não. Tá? Por exemplo, se em 5 medições do mesmo paciente, eu consigo ter resultados bem próximos entre essas 5 dosagens. Isso significa que a minha precisão ela está boa para eu seguir. E o EP, o ensaio de proficiência, ela me diz se eu estou exato, ou seja, se eu estou no caminho certo, frente à maioria, né, a uma referência ou não. O meu processo ele pode estar estável, mas quando eu me comparo com outros pares que usam o mesmo equipamento que o meu, eu posso começar a ver que eu estou muito diferente desses outros. Então, ele, apesar de ser estável, de estar estável dentro do meu estabelecimento, mas quando eu me comparo com os outros, eu vejo que ele está muito diferente. Então, por isso, né, que eu trabalho com as duas ferramentas. Elas têm propósitos diferentes e identificam tipos de falhas também diferentes. Bom, falando aqui do ensaio de proficiência primeiro, como é que é o fluxo, né, dessa ferramenta? Como é que ela acontece? Então, o estabelecimento de saúde precisa entrar em contato com um provedor de ensaio de proficiência acreditado, né, de acordo com as normas de acreditação, conforme a ISO 17043, que é quem regulamenta um provedor de EP. Esse provedor, tá, o objetivo é ele enviar amostras cegas, ou seja, o estabelecimento ele não sabe a concentração, o que tem dentro daquele material, e o provedor precisa garantir que essas amostras são homogêneas e estáveis, ou seja, que todo mundo que está recebendo aquela mesma amostra, né, vai receber uma amostra que não está degradada e que tem ali a mesma composição, né, naqueles materiais, tá? E aí o serviço que realiza, né, todos os serviços que realizam os exames de análises clínicas precisam analisar essas amostras conforme a periodicidade das rodadas definida por cada provedor. Cada provedor define, tem uma frequência de rodadas anual. Essas amostras, elas precisam ser analisadas por esses serviços como se fosse um paciente e vão reportar, né, para o provedor esses resultados na sua plataforma. Cabe ao provedor realizar comparações desses resultados. E, para isso, é um ponto bem importante, bem crítico, que precisa ser seguido. Existem regras, né, normas, para os provedores com relação aos tratamentos estatísticos que devem ser conduzidos quando eu estou falando de programas de ensaio de proficiência. Então, uma das normas principais é a ISO 13528. Então, esse é um ponto importante, porque a partir do tratamento estatístico, né, fidedigno, que você vai ter o resultado final do teu estabelecimento, dizendo se você está adequado ou inadequado. Então, se o seu tratamento estatístico, né, não for confiável, acaba gerando dúvidas lá no final, quando você está fazendo uma análise do teu resultado. O provedor, então, ele libera esses relatórios de desempenho para os serviços. E cabe aos estabelecimentos fazer uma análise crítica desses relatórios, para entender, né, o comportamento. Será que eu estou adequado ou eu estou inadequado, né, frente à maioria, né, aos meus pares, que eu estou sendo avaliado naquele grupo em que outros estabelecimentos também usam o mesmo point of care que o meu. E cabe fazer as investigações de causas, né, se acontecer algum resultado inadequado, para entender o que está ocorrendo, propor ações, né, e aí repetir a participação nos ensaios de proficiência para verificar a eficácia dessas ações. Esse aqui é um exemplo de um relatório que normalmente é liberado pelo provedor, né, para os estabelecimentos. Ele se chama perfil de resultados. Esse é um relatório que não é individual por estabelecimento, tá? Então, todo mundo que participa, né, do programa de ensaio de proficiência, ele recebe esse perfil de resultados. Esse é um exemplo de um programa de glicose, né, point of care, pocket glicose, programa da Controlab, de ensaio de proficiência para os glicosímetros, tá? Esse perfil, ele traz informações bastante valiosas, né, para o estabelecimento. Então, aqui, a gente consegue verificar
todos os equipamentos, os pockets, que estão sendo comercializados e em uso por esses participantes, que são os grupos de avaliação. Tá? Então, é muito importante que o provedor estabeleça quais os grupos de avaliação que eles vão trabalhar. Por quê? Porque a avaliação é feita por grupo, né? Então, todo mundo que usa, por exemplo, o Freestyle Precision Pro, eles vão ser avaliados nesse grupo específico. Isso é importante porque às vezes você pode ter diferenças de comportamento entre um tipo de fabricante e outros. Então, por isso que é importante essa avaliação ser por grupo específico. Eu posso ter também grupos mais genéricos, né? Tipo, todos os resultados? Isso vai depender, né? Então, por isso que cabe ao provedor seguir esses manuais, essas normas, como a ISO 13528, em que lá descreve como que deve ser feito um estudo para a definição dos grupos de avaliação. Então, vai depender do resultado desse grupo para saber se eu posso adotar grupos genéricos ou não. Tá? Então, a gente tem informação de mercado, né, dos dispositivos que estão sendo utilizados, da quantidade de laboratórios que utilizam cada um. Então, você tem uma ideia de qual é o sistema mais utilizado hoje em dia. A gente tem o comportamento, né, desses dispositivos, baseado nas métricas aqui de média e coeficientes de variação. Então, a gente consegue ter uma ideia qual o pocket que, a princípio, é mais robusto, tem uma menor variação, tá, no mercado. A gente tem o limite, né, que é o critério definido pelo provedor para fazer a avaliação desses estabelecimentos. E a gente tem um percentual de adequação de cada amostra que é enviada. Então, aqui nesse programa, por exemplo, são 3 amostras que são enviadas por rodada, e a gente tem aqui um percentual de adequação em torno de 85%, 87% de adequação. Tá? Então, significa que de todos os participantes aqui dessa rodada, né, 85% acertaram essa amostra. Isso é um ponto importante caso você receba uma inadequação e que você vê ali o percentual de adequação geral, né, da amostra do item foi bastante satisfatório. Isso leva a crer que, na verdade, essa inadequação provavelmente deve estar atrelada ao processo interno do seu estabelecimento e não a um problema relacionado à amostra enviada pelo provedor. Tá? Esse aqui já é o relatório de avaliação. É um outro documento, tá, disponibilizado pelo provedor. Esse relatório, ele já é individual do estabelecimento. Então, só quem tem acesso é o próprio estabelecimento, diferente do documento anterior. Então, esse aqui, né, o laboratório consegue verificar a nota que ele recebeu por essa coluna aqui, que se chama avaliação. Então, ele consegue ver se ele está adequado ou inadequado em cada amostra, assim como ele consegue ver qual foi a faixa de avaliação definida pelo provedor, tá? O índice de desvio, ou seja, o quanto que o resultado desse estabelecimento ele está se distanciando da referência que foi utilizada pelo provedor, e a partir desse índice de desvio, ele consegue ter uma ideia aqui em gráfico do tipo de falha que ele pode estar acontecendo no processo dele. Se é um erro sistêmico, ou seja, aquele erro que se repete, ou pode ter sido um erro aleatório, pontual, em um determinado momento. Aqui é um exemplo, até esses dois exemplos que eu acabei, esse exemplo que eu acabei de falar é da glicose, né, o glicosímetro, que é um exame quantitativo, ou seja, em que você tem resultados numéricos. Aqui é um exemplo de um programa de point of care qualitativo, como, por exemplo, o coronavírus antígeno. Tá? Então, o tipo de documento que o provedor disponibiliza também são os mesmos, só as análises que são diferentes, porque aqui não tem número, né? Então, é tudo categórico, é tudo uma interpretação. Então, o perfil de resultados, ele também vem listando todos os pockets utilizados, você consegue ter essa informação, e o resultado aceito para cada amostra, né? Então, aqui foram 2 amostras enviadas, as 2 foram positivas, né, de acordo com o definido pelo provedor, você tem o percentual de adequação dessas amostras, tá? E aqui embaixo é o relatório individual do estabelecimento, trazendo a nota que ele obteve em cada uma dessas amostras.
Bom, então, para a gente fechar aqui a ferramenta, né, de monitoramento, de controle de qualidade, que é o ensaio de proficiência, qual seria uma recomendação mínima de como, né, fazer um ensaio de proficiência se eu sou um estabelecimento de saúde e que eu utilizo dispositivo do tipo Point of Care? Você tem que, né, participar de programas acreditados, né, sendo conduzidos por provedores acreditados. É importante que esse provedor, ele trabalhe com amostras de diferentes concentrações no programa. Os programas, eles precisam ser específicos para pockets, porque o comportamento do point of care, como a Jéssica mostrou lá no início, pode ser diferente de um equipamento convencional, né, de automação. Então, é importante que esse programa seja específico para esse tipo de dispositivo. Por quê? Porque o critério, né, que o provedor vai definir para esse programa pode ser bem diferente do programa de um equipamento convencional de automação. Todo estabelecimento que realiza análises clínicas precisa participar de ensaios de proficiência e precisa realizar in loco, tá, essa ferramenta. Em todos os exames, né, você precisa participar desses programas. Então, se você é um estabelecimento que você faz análise de glicose e análise de troponina, por exemplo, você precisa participar dos ensaios de proficiência, tanto da glicose como, né, da troponina. E para cada dispositivo de point of care que você tem que você utiliza no estabelecimento. É importante que o provedor trabalhe com múltiplas amostras por rodada, então não envie apenas uma amostra em cada rodada, mas sim mais de uma. Isso é um grande diferencial, principalmente para exame quantitativo, em que você consegue deixar mais claro e identificar o tipo de erro que está associado ali, se é sistemático ou aleatório. E a frequência, né, das rodadas, não existe um consenso em termos de quantas rodadas, né, eu preciso participar. Não existe um consenso entre os provedores, e isso não está definido também em normas, né, de acreditação. Então, isso vai depender de cada provedor. Cada provedor tem uma forma de trabalho, mas o importante é que essas rodadas sejam contínuas ao longo do ano. Normalmente, o que se pratica entre os provedores é de 2 até 4 rodadas ao ano, tá, para esses programas de point of care. Bom, falando agora, mudando aqui para outra ferramenta, que é o controle interno. Qual é a diferença do controle interno? Né? O ideal é que o estabelecimento ele use um controle comercial ou, né, oferecido por um provedor de controle de qualidade, que é o que a gente chama de controle de terceira opinião. Essas amostras, né, desse provedor também precisa ser homogênea e estável, e esse provedor ele vai enviar esse controle interno junto com o resultado esperado dessas amostras. Então, aqui tem a grande diferença para o ensaio de proficiência. Lá no EP, o estabelecimento ele não sabe o que tem dentro daquele material. No controle interno, como ele precisa, né, reprovar ou aprovar a rotina dele, ele precisa saber se aquele resultado que ele está passando naquele momento está conforme o esperado ou não. Então, junto com as amostras, vem uma bula, né? A gente dá o nome de bula, que é um documento, né, que é fornecido pelo fabricante ou pelo provedor, em que vem descrevendo ali qual é o resultado esperado para cada amostra do controle interno. E o estabelecimento vai analisar essas amostras conforme frequência definida internamente, vai registrar esse resultado e vai verificar se esse resultado está conforme o estabelecido na bula, tá? E aí ele vai, né, se estiver batendo com o que está na bula, ele libera a sua rotina. Se não estiver batendo, ele reprova e aí ele vai ter que investigar o que pode estar acontecendo ali no teu processo. E não libera a rotina até que tenha um resultado satisfatório. Esse aqui é um exemplo de bula, tá? Para imunologia coronavírus, por exemplo. Então, esse aqui é um controle interno para point of care, né, de imunologia coronavírus. Então, na bula, normalmente vem descrevendo o tipo de material, como que o estabelecimento tem que fazer o procedimento de uso desse material, e vem aqui uma parte que é justamente dizendo o resultado esperado. Então, esse controle interno, ele tem 2 níveis, que a gente chama,
São duas amostras diferentes, uma que é negativa, tá? E outra que é a positiva. Então, quando o estabelecimento passar essas duas amostras, ele precisa achar na amostra 012, né, 56 negativo, e na amostra 55 positivo. Esse controle interno, ele normalmente, esses valores de referência que se encontram na bula, ele pode ser obtido por duas vias diferentes. Uma que é via comparação interlaboratorial, tá? Resultados de ensaios de proficiência. Então, o mesmo material, ele já foi enviado numa rodada de ensaios de proficiência, que nada mais é do que uma comparação entre diferentes laboratórios, e a partir desses diferentes resultados, eu consigo obter valores de referência para esse material, tá? Ou eu posso obter esses valores de referência em um laboratório de ensaios que é acreditado e apto para fazer essa capacitação, essa análise. Hoje em dia, né, aqui na Controlab, a gente tem o que a gente chama de parceria de fornecedor e colaborador. Então, vem sendo bastante crescente contatos de fornecedores, tá, de fabricantes de pockets, cada vez mais entrando em contato com a gente, pedindo esse tipo de serviço. O que é isso? É quando o fabricante, ele disponibiliza, né, o point of care dele para o nosso laboratório de ensaios, que é acreditado, e a gente passa a fazer para todo o material de controle interno, a gente obtém os valores de referência no sistema dele, tá, que ele nos enviou. E isso é muito interessante, né, tanto para ele próprio, né, que dá mais visibilidade daquele dispositivo dele para o mercado, que vai constar sempre ali na bula, né, da Controlab, assim como auxilia também o cliente, né, em comum, que é tanto da Controlab quanto desse fabricante. Por quê? Porque esse cliente passa a ter ali naquela bula os valores de referência específicos para o sistema customizado dele, tá? Bom, um ponto importante aqui quando a gente fala de controle interno e que às vezes gera um pouco de confusão quando a gente está falando de controle interno e o dispositivo do Pocket. É comum ter no Pocket o que a gente chama dessa linha, né, que está marcado aqui, que é a linha do calibrador. E que, às vezes, em algumas bulas, né, desses dispositivos, a gente vê escrito como se fosse controle interno. Mas, na verdade, esse controle não é o controle interno que a gente acabou de falar, dessa ferramenta, né, controle de terceira parte. Ele não é. Essa linha do calibrador, ele, na verdade, é um controle que a gente chama de built-in, que é integrado, ele já vem ali naquele cartucho, né, do Pocket. E qual é a finalidade? A finalidade dessa linha, ela está avaliando apenas a capilaridade do teste, ou seja, para saber se o volume que eu coloquei de amostra ali, ele está suficiente de acordo com o preconizado. Mas essa linha, na verdade, não está vendo a sensibilidade, a especificidade, né, se aquele meu pocket ele tem interferência de contaminante, a variação entre lotes. Então, essas condições, todas essas só são monitoradas quando você usa um controle comercial ou um controle interno de terceira parte. Bom, e aí vamos fazer aqui nossa receita do bolo, né, de como que eu tenho que fazer com relação ao controle interno, tá? Recomendações mínimas. Então, aqui você tem que ter um controle interno comercial ou de terceira parte, fornecido por um provedor. Esse controle interno precisa minimamente ter 2 níveis de amostras. O que significa isso? Se for um exame qualitativo, precisa ser uma amostra positiva e uma negativa. Se for um exame quantitativo, eu preciso garantir que as amostras tenham concentrações diferentes. Precisa ser um controle interno específico para Pocket. Todo o estabelecimento, né, de análise clínica precisa fazer uso desses controles internos in loco, né, em cada estabelecimento. O controle interno ele deve ser passado em cada exame que esse estabelecimento faz e em cada dispositivo do Pocket. Bom, se for um dispositivo de Pocket classificado como uso único, né, que foi aquele que a Jéssica classificou, né, e conceituou lá no início, como é que eu tenho que fazer a frequência desse controle interno? Então, as diretrizes, né, tanto nacionais quanto internacionais, falam que minimamente, se for de uso único,
você tem que usar a cada troca de lote do reagente, a cada remessa recebida, após uma manutenção, isso se for um pocket que tem um leitor, ou após um resultado inesperado. Trazendo aqui, né, agora, para a visão da RDC 978, tá, que foi colocada agora em junho, né, no Brasil, essa norma RDC, ela traz uma alternativa a essa frequência do controle interno, que pode ser reduzida, visando uma eficácia do processo, segurança e menor custo por estabelecimento, mas não, né, minimizando a qualidade desses dispositivos. Então, o que ela propõe é que o controle interno, ele pode ser passado apenas após uma manutenção, né, se eu estiver trabalhando com leitor, ou após um resultado inesperado. O que seria um resultado inesperado? Quando você está lá passando, né, você está no estabelecimento, você está passando o seu paciente, você vê um resultado que não tem nada a ver, que não condiz com a clínica que aquele paciente está relatando. Isso é um resultado inesperado. Então, você pode usar o controle interno apenas nessas situações. E não precisa passar o controle interno a cada troca de lote, contanto que você utilize lotes, né, de reagentes certificados, conduzidos por programas de certificação de lote a lote, tá? Que é o que a Jéssica vai falar um pouquinho mais em detalhes nos próximos slides, e você também não precisaria passar o seu controle interno a cada remessa. Se o seu estabelecimento já tem um protocolo definido, com todos os checklists e os pontos importantes que precisam ser garantidos, né, durante o transporte, você pode usar apenas esse protocolo. E apenas em eventual remessa que você não consegue ter a rastreabilidade completa dessa cadeia do transporte, aí ali, pontual, você usa um controle interno para saber se está tudo ok ou não, tá? Então, essa é a proposta da RDC 978. Então, vou deixar a Jéssica... desculpa. Tem um slide só para finalizar, que eu vou passar rápido, mas aqui está basicamente resumindo, né, os objetivos das duas ferramentas que a gente falou, de controle de qualidade, e que cada uma tem os seus propósitos diferentes e identifica diferentes falhas nos processos. Tá? Vou deixar a Jéssica conduzir agora essa parte a seguir. Então, consigo... escutam a minha voz também? Agora sim. Tá, ok. Então, dando continuidade a essa ferramenta que foi mencionada pela Luísa, e também visando o nosso tempo, né, que é curto, pretendo falar mais breve, tem aumentado, tem crescido a demanda, a procura dos fornecedores por parcerias para contribuir com ferramentas de controle de qualidade, assegurar a eficácia dos seus dispositivos. E uma das ferramentas que vem sendo discutidas é a verificação lote a lote, que é uma etapa da verificação analítica e que ela já existe, já é conduzida há muitos anos pelos estabelecimentos que fazem os exames de análises clínicas. E qual a necessidade, né? Apesar dos fabricantes conduzirem, né, os seus processos de fabricação de acordo com as boas práticas, terem ali ao longo do processo etapas de verificação, se está tudo dentro das especificações, pode ocorrer alguns desvios nesse processo. Erros de processamento, falta de padronização dos padrões calibradores, problemas logísticos, problemas de armazenagem, e esses fatores podem impactar os lotes, ocasionando a diferença entre eles. E o que é a verificação lote a lote? É um processo pelo qual os laboratórios avaliam a equivalência de um novo lote de reagentes em comparação com o lote atualmente em uso. O CLSI, que é o Instituto de Padrões Clínicos e Laboratoriais, em 2012, 2013, estabeleceu um protocolo, que é o EP26, que traz diretrizes de como o estabelecimento tem que conduzir esses estudos para avaliar a equivalência entre esses lotes. Como é que ele deve realizar esses testes comparativos para garantir que um novo lote de reagente se reproduza com resultados dentro de limites aceitáveis. Então, esse protocolo, ele existe, ele é utilizado,
E a norma, ela com o intuito de contribuir com o monitoramento, com a validação dos sistemas analíticos, mas reduzir custos, traz uma alternativa nessa redução do controle interno, que a Luísa mencionou, com o uso da certificação lote a lote. Então, a cada troca de lote, o laboratório, o estabelecimento, ele tem que verificar se esse novo lote tem um desempenho equivalente ao anterior. E muitos utilizam o controle interno para essa verificação, quando se trata de point of care. E a norma diz que a frequência da realização do SIC poderá ser reduzida desde que sejam apresentados certificados aprovados pelos programas de certificação lote a lote. E o que seria esse programa? É um programa conduzido por um provedor de ensaio de proficiência, contratado pelo detentor de notificação ou de registro. Então, é um programa voltado para o fabricante, a fim de contribuir com o fabricante e com o estabelecimento que utiliza esse dispositivo. E esse provedor, esse laboratório que conduz esses testes, deve ser acreditado pela norma ISO 17025. E o certificado atrelado a esse programa será um documento que identifica, que atesta que esse lote ele é equivalente ao anterior. E o que é a sistemática em si? Para você verificar que esse novo lote tem um desempenho semelhante ao anterior, tem equivalência, primeiro você tem que identificar, preparar e armazenar de forma correta as amostras que serão submetidas ao estudo. Você tem que definir qual é o número de amostras e replicatas que você vai analisar, que sejam estatisticamente sólidos para conduzir esse estudo. Selecionar amostras clinicamente relevantes e quais critérios e análises estatísticas serão aplicados. Dependendo do estabelecimento, não se existe a possibilidade de armazenar essas amostras, ou tampouco não se tem essas amostras relevantes para o estudo. Então, a Controlab visou contribuir com esse estudo, disponibilizando o programa de certificação lote a lote. No protocolo técnico do programa, a gente, em parceria com o fornecedor, a gente seleciona as amostras que são clinicamente relevantes para aquele dispositivo, caracteriza as amostras num sistema hierarquicamente superior àquele do detentor do registro, para obter o valor alvo, o valor esperado daquele material, conhecer de fato a amostra e faz as análises no lote que foi encaminhado pelo fornecedor. O fornecedor, o detentor do registro, ele tem que encaminhar os testes, se for de leitura visual, testes e consumíveis relacionados àquele dispositivo. E se for um sistema que tenha leitor, ele tem que encaminhar o leitor, a tira, tampões, tudo relacionado à análise que é necessário para conduzir a análise. E a gente conduz essas análises aqui internamente. A gente classificou os dispositivos, uma nomenclatura, até para vocês compreenderem, como lote base e lote candidato. Quando é o primeiro lote que vai ser avaliado daquele fornecedor, a partir dele serão definidas as métricas para comparar os próximos lotes que virão, a gente diz que é um lote base. A partir daquele lote base, sairão métricas para comparação dos lotes subsequentes. E esses lotes subsequentes serão denominados como lote candidato. Então, a partir do lote base, todo lote que for submetido ao protocolo técnico do programa de certificação lote a lote, ele será chamado de lote candidato. E para cada dispositivo, para cada teste, são selecionadas as amostras considerando a faixa de medição daquele sistema, se ele for quantitativo, concentrações clínicas relevantes, 3 concentrações de interesse. Se ele for qualitativo, considerando a sensibilidade, especificidade, amostras positivas e amostras negativas, e a partir da seleção dessas amostras, análises em duplicatas de cada amostra que foi selecionada, esses dados são submetidos a testes estatísticos específicos e, mediante a aprovação, são emitidos
certificado e relatório para esse detentor. O relatório é um documento individual do fornecedor que a gente encaminha, onde ele tem acesso a todos os testes que foram realizados, resultados obtidos de cada uma das comparações, e o certificado, se aprovado, ele fica disponível no site da Controlab para consulta, tanto do próprio fornecedor quanto dos usuários. Por quê? Quais são os benefícios? Uma vez que esse lote deste fornecedor, deste detentor, ele é submetido ao programa de certificação, você tem serviços de saúde com mais credibilidade, porque ali você está evidenciando qualidade e confiabilidade dos laudos, pois o programa atesta que há equivalência entre esses lotes. Você contribui com eficiente segurança, porque os profissionais que utilizam esses testes, eles vão estar mais seguros na condução da análise, uma vez que aquele lote, ele já foi analisado por um provedor acreditado, já submeteu a diferentes testes estatísticos. E você amplia, né, no mercado exames com mais qualidade, confiança, trazendo agilidade e simplificação da rotina, porque o estabelecimento ele não precisa mais conduzir essa análise, porque a Luísa ela trouxe para a gente as ferramentas de monitoramento, o controle interno e o controle externo. Mas uma vez que esse dispositivo ele é inserido na rotina, você tem que fazer uma validação, seja uma validação para implementar o uso, seja essa verificação quando há troca de lote ou trocas de remessa. Então, com o fornecedor submetendo esse dispositivo ao programa de certificação lote a lote, isso já simplifica a rotina de trabalho do estabelecimento, porque esses testes já foram conduzidos por uma outra parte, além de redução de custos, economia de reagentes, de tempo e de esforço. Esse é um modelo, são 2 modelos de certificados, o do lote base, que é aquele que eu mencionei, que vai ser o primeiro lote a ser analisado, dele sairão as métricas para comparação dos lotes subsequentes, que é o lote candidato, que é esse outro modelo de certificado. Todos eles estão disponíveis no site da Controlab, no ícone Soluções, tem uma aba apenas para fornecedores de produtos para diagnóstico in vitro, onde ali é listado todos os fornecedores que já aderiram ao programa, os produtos que foram submetidos a teste, o lote e validade relacionados a eles. Aqui, atualmente, são os parceiros que já fazem parte do programa de certificação lote a lote. E lá vocês podem consultar todos os dispositivos submetidos. É importante destacar que aqui só se mantém atualizado os lotes que estão dentro da validade. Então, dispositivos de fornecedores que já foram avaliados, que já não estão mais dentro da validade, eles são retirados, né, do site para manter a consulta apenas os lotes atualizados vigentes daquele detentor de registro daquele fornecedor. Vou interromper aqui mais uma vez. Tá vendo? Bom, para fechar, né, a gente já está no tempo, além, né, do controle interno e do ensaio de proficiência, existem os indicadores de desempenho, os indicadores que também são colocados, né, nas principais normas e guidelines de acreditação, quando a gente está falando de um estabelecimento, né, que utiliza tanto um equipamento convencional, né, quanto um point of care. O que são os indicadores? O indicador, na verdade, ele é uma métrica que vai ajudar o estabelecimento a entender como que você está atuando frente aos seus objetivos, tá? Então, como é que você, né, vai gerenciar o seu estabelecimento para você saber se você está sendo produtivo, se você está tendo muita falha, né, se você está tendo muita contaminação. Você só consegue ter essa percepção se você começar a medir cada um dos seus processos. E isso a gente consegue fazer por indicador, tá? Então, existem diferentes tipos de indicadores, tá? Tanto indicadores que vão monitorar ali a fase pré-analítica, pós-analítica, como os indicadores da fase analítica, e indicadores de produtividade, de recursos humanos. Então, existe uma gama, né, de indicadores. Quando a gente está falando de um estabelecimento voltado para o uso de pocket, aqui eu listei basicamente
alguns mais usuais, né, que estão relacionados aí com Point of Care. Basicamente, a RDC 978, né, Brasil, ela coloca que, além de EP e de controle interno, o estabelecimento ele deve fazer uso de indicadores e principalmente para acompanhar o desempenho em programas de controle externo e interno, tá? Então, por isso que eu destaquei em vermelho, basicamente, esses dois indicadores que são, né, os essenciais, né, de monitoramento da fase analítica do processo. O que é um indicador? Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse exemplo de indicador de desempenho inadequado no ensaio de proficiência. Quando eu participo de um programa de ensaio de proficiência, eu tenho ali no final do meu ano, depois que eu participei, né, das rodadas, eu tenho o total de resultados adequados que eu tive. Essa informação total, qual é o meu total de né, itens aprovados que eu tive? Foram 10. Quando você fala 10, você acaba ficando meio perdido de informação. Tá, mas o que isso quer dizer? Né? Então, por isso que você precisa criar um indicador. Como é que você cria um indicador? Você precisa pegar essa métrica que você acabou de me passar e dividir, né, pelo resultado total, por exemplo, de amostras que você teve ao longo do ano no teu programa de ensaio de proficiência. Eu tive 10 amostras adequadas em 10 amostras analisadas, né, no ano. Isso significa o quê? Que você teve 100% de desempenho no ano. Nossa, muito legal. Mas se você teve 10 adequações, né, 10 itens, 10 amostras adequadas, num total de 100, né, supondo 100 amostras, né, que foram contempladas aí nesses programas de ensaio de proficiência. Isso é bom? Não. Né? Aí você já tem 0,1% de desempenho. Então, por isso que você precisa relativizar a sua métrica, que é quando você começa a criar o indicador. Tá? Então, o indicador é quando você pega aí o total dos teus resultados adequados, né, no teu programa de ensaio de proficiência e você divide pelo total de amostras né, disponibilizadas por esse provedor no período que você está analisando. E aí você começa a ter o quê? Possibilidade de acompanhar o teu processo ao longo dos meses. Tá? Então, aqui é um gráfico, por exemplo, que eu trouxe aqui da plataforma Metricare, que é uma plataforma que tem o objetivo de trabalhar com indicadores e fazer benchmarking, tá? Práticas de comparação com o mercado. Então, aqui é esse indicador de desempenho, né, no ensaio de proficiência, que você consegue acompanhar como é que está o seu desempenho ao longo do tempo, né, ao longo dos meses, frente à meta, que é essa de amarelo, que o teu estabelecimento definiu, o quanto de erro que eu posso ter, né, no programa de ensaio de proficiência. Bom, só esse acompanhamento por indicadores, ele é satisfatório? Não, né, você acaba ficando com uma visão um pouco limitada. Por quê? Porque ali você só tem informação do teu estabelecimento. Então, você sabe que você ali, ao longo dos meses, vem tendo, por exemplo, 3%, né, de inadequação no ensaio de proficiência. Como saber se isso é bom ou se isso é ruim? Só se você começa a olhar para a grama do teu vizinho. Então, por isso que a gente fala que, quando a gente fala de benchmarking, que é essa palavra, né, que é bastante utilizada aí quando a gente fala de monitoramento, indicadores de performance, indicadores de desempenho, sempre está associada à palavra benchmarking. Por quê? Porque eu preciso ter o meu indicador, eu monitorar o meu processo, mas eu preciso também entender como que o meu processo está frente ao mercado, que é a prática do benchmarking. E aí eu começo a ter informações, né, desse tipo aqui. Então, considera que em vermelho é o comportamento do meu estabelecimento para esse indicador aqui de desempenho no programa de ensaio de proficiência. Então, esse é um indicador de desempenho inadequado, tá? Quanto de erro eu tenho no programa de ensaio de proficiência. Então, vocês concordam que quanto mais para baixo desse meu gráfico, significa que menos falha, menos erro eu estou tendo naquele meu programa de ensaio de proficiência. Então, é justamente isso que essa ideia aqui desse gráfico. Esse estabelecimento, ele vem aqui com os pontinhos vermelhos bem
abaixo aqui do gráfico, abaixo dessa linha mais escura, mais negrito, que significa que a maioria do mercado tem de erro mais ou menos ao redor ali dessa linha, e ele está abaixo. Então, ele significa que ele está com uma performance satisfatória frente aos seus pares, estabelecimentos que têm perfil similar ao seu. Tá? Bom, então, o indicador ele funciona também como mais uma ferramenta de monitoramento, além do controle interno e do ensaio de proficiência. Por quê? Porque os indicadores eles são abrangentes, eles não monitoram apenas, né, a fase analítica, mas tem indicadores relacionados com todas as fases do processo de um estabelecimento que faz a análise clínica. Bom, para concluir, a gente gostaria de deixar algumas mensagens mais importantes, né, que é o Pocket, ele cumpre um papel super importante do avanço tecnológico e contribui, sim, para a assistência à saúde. Mas não se deve menosprezar a simplicidade desses dispositivos, né, como a Jéssica mostrou, com diferentes exemplos ali, né, mostrando o desempenho deles. Conhecer os seus pontos fortes e as limitações é fundamental. A implementação de boas práticas resulta em segurança ao paciente, que é o que a gente abordou, né, que tanto as diretrizes nacionais e internacionais, elas se preocupam bastante com relação a isso, são bastante criteriosas com relação a isso. E a colaboração entre reguladores, tá? Ou seja, órgãos de acreditação, né, os fabricantes, os detentores de registro dos pockets, os serviços de saúde que realizam essas análises e os provedores de controle de qualidade, né, se associados, né, e dando as mãos, essa colaboração entre eles é fundamental para garantir a segurança do paciente, quando a gente está falando de um point of care. Tá? Bom, então, acho que era isso que a gente queria ter abordado na aula de hoje. Eu deixo aqui os nossos contatos, tá? Em caso de alguma dúvida, que queiram enviar um e-mail. E era isso, Polônia. Obrigada. Muito obrigado, Luísa. Obrigado, Jéssica. Aula espetacular. Acho que ficou mais do que claro a importância do controle interno e do controle externo para garantir a qualidade da informação que a gente consegue obter no point of care, né? A relevância que o exame tem, né, no local de atenção ao paciente, desde que ele tenha devida qualidade, né? A ideia central dele é essa. Pessoal, a gente tem ainda tem um espaço para perguntas, só antes de ir, por favor, no chat mesmo, está fixado, tem o link para participar da pesquisa de satisfação dessa aula, como de costume, eu sempre chamo vocês para preencherem, porque é importante, todas as atividades que a gente faz, a gente utiliza ferramenta de avaliação, para que a gente possa conhecer a opinião de quem está assistindo, né, e buscando sempre melhorias. Então, pessoal, fiquem à vontade, podem enviar perguntas no chat ou podem enviar perguntas também, quem quiser falar, pode levantar a mãozinha e abrir o microfone, não tem problema, tá bom? Fiquem à vontade mesmo. Muitos coraçõezinhos aí, ó. O pessoal gostou da aula. Tá? Todo mundo feliz com a aula. Palminhas. Ninguém quer fazer pergunta, pessoal? É importante, hein? Aproveitem que o tema é extremamente amplo. Não sei nem como que elas conseguiram condensar tanta informação em uma hora e 20 minutos, mais ou menos, aí foi muita coisa. Na verdade, tinha até mais slides, né? Mas aí a gente foi fazendo. Eu falei, não, Jéssica, a gente só tem uma hora e 15, não dá, tem que tirar. Eu vou pedir, por favor, foi mencionado na aula, mas eu acho que é válido só ressaltar. Então, já que ninguém vai perguntar, não está fazendo pergunta, talvez o pessoal perde a timidez, só para vocês reforçarem novamente a questão da diferença de monitoramento, verificação e validação. Acho que foi falado, mas
vale um reforço para esses 3 termos. São parecidos, validação, verificação, e tudo acaba sendo parecido, digamos assim, mas não é tão parecido assim. Então, por favor, qualquer uma das duas pode, fique à vontade. Realmente, é um termo que confunde e na prática também, e o uso das amostras de controle se confundem em qual teste aplicar. Basicamente, a diferença está em o momento em que está sendo realizado e o número de amostras replicadas que estão sendo utilizadas. Quando a gente fala de monitoramento, a Luísa deixou bem claro no início, é que a gente já parte do pressuposto que aquele sistema ele já passou por testes de exatidão, precisão, verificação da linearidade. Você já fez a verificação analítica, a validação analítica daquele sistema. Porque vem a bula do fabricante com todas essas informações, todo o desempenho analítico daquele teste, daquele dispositivo. Já que antes de iniciar a rotina, você precisa verificar e validar. A diferença do verificar e do validar pode ser o N de amostras. Por exemplo, você recebeu o sistema, você validou, mas por algum motivo você introduziu um novo teste ou modificou alguma etapa do processo, você verifica, você não precisa repetir toda aquela validação. Agora, o monitoramento, ele é algo que remete à frequência, à constância. Não significa que uma vez validado, aquele dispositivo vai manter o mesmo desempenho. Então, ao longo da sua rotina, você monitora com as ferramentas de controle de qualidade, com o ensaio de proficiência, que vai trazer essa comparação mercadológica, e o controle interno, que vai refletir, de fato, a sua rotina, a sua realidade. Perfeito. Obrigado, Jéssica. Eu acho que são termos importantes para serem fixados, digamos assim, né? A Josilda levantou a mão. Josilda, pode falar. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu compro o controle interno da Controlab para o dímero. Compro também para os testes rápidos, mas qualitativo. Mas para o dímero, ele é quantitativo, eu uso o equipamento Eco. Mesmo para esse dispositivo, eu posso usar lá o lote a lote e não fazer o controle interno, que atualmente eu faço a dosagem diariamente ou quando eu for fazer o dímero. Eu não tenho uma boa procura aqui, eu faço pouco teste, mas o dia que tem, eu faço o controle interno do equipamento. Se eu for aderir o lote a lote, eu não precisaria passar esse controle interno diariamente, é isso? Não, na verdade, boa tarde, Josilda. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ah, tá. É porque aqui na Lu interrompeu o áudio. Na verdade, não substitui. A ferramenta, né, do lote a lote, ele visa contribuir no momento em que você recebe um novo kit de dímero D. Você tem usado lá o lote final 1D, e aí chegou uma nova remessa que é um outro lote. Como é que você garante que esse outro lote você vai liberar resultados dos seus pacientes com o mesmo desempenho que o anterior? Então, você tem que conduzir na sua rotina testes para verificar essa equivalência do lote. A certificação lote a lote vai reduzir isso. Você não precisa conduzir esse teste, porque se esse lote tem uma certificação, significa que esse teste já foi feito. Então, você não precisa fazer o controle interno no momento em que você vai receber, vai abrir esse novo lote, essa nova caixinha, porque o certificado, ele te traz essa segurança. Agora, você fica tempos sem fazer dímero D, como você mencionou. É uma rotina pequena, uma rotatividade pequena. Nesse intervalo, esse kit estava armazenado, tem um tampão que está associado, que ele pode ser uso único ou uso múltiplo. Pode ter atualização do software do leitor da Eco, que tem atualizações de software com frequência. Pode ter tido uma queda de luz, enfim. N fatores inesperados. O lote a lote, ele não prevê isso, ele não engloba isso.
Por isso que o controle interno, ele deverá ser realizado nessas condições. Agora, se você faz com frequência, né, esse sistema, de fato não vai ter a necessidade, se ele é de uso único, o uso frequente do controle interno. Você pode aí usar só nessas situações inesperadas, uma queda de luz, uma atualização do software, uma manutenção do leitor, um resultado que deixou inseguro, não é comum esse resultado, ficou fora da faixa, tem que repetir a amostra do paciente, e aí você utiliza o controle interno. Mas o lote a lote, ele não vai englobar esses casos, essas situações. Certinho. Obrigado. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Então, para ser pontual e manter a atividade no horário, eu vou finalizar. Então, quero agradecer mais uma vez pela excelente aula ministrada para a Luísa e para a Jéssica, e agradecer a todos vocês que ficaram conosco acompanhando a aula. Novamente, por favor, acessem o link, preencham a pesquisa de satisfação e fiquem atentos ali ao grupo do WhatsApp para a próxima aula, né? Vai ser, sempre a gente envia um lembrete aí para a próxima aula, e estejam conosco para a gente, para a nossa última aula já. Acho que é Aula útil. de número. Já vamos para a última aula, meu Deus. Viu? Curso rápido. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas também. E qualquer dúvida adicional, a gente está à disposição. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.